superiores. Então, assim, nós já estudamos os recursos cabíveis contra decisões de primeira instância, que é a apelação cabível contra a sentença, o agravo de instrumento cabível contra as decisões interlocutórias listadas no artigo 1015. Lembrem-se que não cabe agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, somente contra aquelas lá do artigo 1015. Vimos os embargos declaratórios, que é cabível contra qualquer decisão judicial para afastar uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição. Embargos declaratórios é cabível tanto na primeira instância quanto no âmbito dos tribunais, inclusive tribunais superiores. Vimos o agravo interno, que é cabível contra decisões monocráticas do relator no tribunal. Então, agravo interno não está transmitindo para vocês, né? Agravo interno. Vocês querem que eu apague a luz? Está tranquilo? Agravo interno é contra as decisões que o relator excepcionalmente decide sozinho, porque a regra no tribunal é o julgamento colegiado. Falamos na última aula também do recurso adesivo, que é o recurso que pega carona. Na última aula a gente estava com poucos alunos presentes, não sei se vocês acompanharam esse, depois vocês vão voltar nas videoaulas. O recurso adesivo, ele é uma segunda oportunidade para aquele que não recorreu voluntariamente nos casos de sucumbência recíproca. O que é a sucumbência recíproca? Quando autor e réu são ao mesmo tempo vencedores e vencidos, o legislador deu uma segunda oportunidade de recorrer. É um recurso muito criticado, inclusive, né, na nova sistemática do CPC atual, porque fala-se que o recurso adesivo é o recurso daquela parte que perdeu o prazo. Então, ela tinha o prazo para recorrer, não recorreu no prazo. Quando a outra parte recorreu, ela foi lá e pegou uma carona. Mas o legislador fez a opção por manter. Hoje a gente começa, então, os recursos para os tribunais superiores. Primeira coisa muito importante, vamos relembrar que a instância revisora, ela termina na segunda instância. Então, eu tenho primeira instância composta por juízes monocráticos ou singulares. Aquele juiz sozinho julga o conflito que lhe é apresentado e apresenta ali a sua decisão, a sua sentença. Desta decisão do juiz, em observância ao duplo grau de jurisdição, a parte pode, não concordando, recorrer a uma instância superior, que é a segunda instância. Na segunda instância, aquela matéria vai ser reexaminada por um juízo colegiado, de no mínimo ali 3 desembargadores, que vão revisar a decisão daquele juiz de primeira instância. A regra em matéria recursal é que se exaure aí. Então, chegou na segunda instância. Se o tribunal confirma a decisão do juiz, fica valendo aquela decisão. Se o tribunal modifica, reforma a decisão daquele juiz, vai prevalecer a decisão do tribunal. Só excepcionalmente é que cabe recurso para os tribunais superiores. Quais são os tribunais superiores? Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que é quem cuida de dar a palavra final em matéria de interpretação da legislação federal. Está calor aqui, não está? Como é que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui?
Melhor que ligar o ar, né? Faz o barulho da fogo. Para vocês, acho que está tranquilo, né? Então, olha só, pessoal. Então, os recursos para os tribunais superiores, hoje, mais do que nunca, eles são exceção dentro do nosso sistema recursal. Eu costumo até brincar que, assim, quando você encontrar um advogado falar com você assim, vou levar seu processo até o STF, você pode correr que ele está te enrolando, porque dificilmente ele vai conseguir chegar com aquela questão ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele praticamente só julga causas em que exista a chamada repercussão geral. O que é a repercussão geral? A repercussão geral, o próprio Supremo Tribunal Federal é quem vai dizer se existe ou não repercussão geral, e ela é estabelecida pelo legislador como sendo um assunto que tenha relevância ou política, ou social, ou jurídica, ou econômica. Mas quem que vai dizer se tem essa relevância são os próprios ministros do Supremo. Então, eu costumo dizer que eles praticamente julgam aquilo que eles acham relevante. Na nossa experiência, né, do dia a dia, o que tem sido matérias que o Supremo tem julgado? Matérias criminais. É mais fácil você chegar com um recurso criminal no Supremo Tribunal Federal do que com um recurso civil. Questões tributárias. Então, quando vocês estudarem direito tributário, vocês vão ver que questões tributárias normalmente se consegue chegar ao Supremo. Matérias que envolvem a advocacia de Estado. Então, assim, se eu tenho questões contra a fazenda pública, seja municipal, estadual, ou mesmo, né, a União até mais do que nunca, você consegue chegar com essas demandas até o Supremo Tribunal Federal. Mas coisas do dia a dia do cidadão, dificilmente você chega. Então, vamos pensar. Uma violação ao artigo 5º da Constituição. Existem inúmeras violações ao artigo 5º. O artigo 5º tem um rol extenso, né, de direitos e garantias do cidadão. Mas eu não consigo levar aquela questão individual até o Supremo Tribunal Federal, a não ser que ela tenha uma repercussão. Então, hoje, quando a gente fala desses recursos aos tribunais superiores, nós precisamos entender que eles são recursos nos quais só vai se discutir matérias de direito. Não se discute em recurso especial ou em recurso extraordinário questões de fato. A lei, ela estabeleceu que esses tribunais superiores, essa é a lógica do nosso sistema recursal, eles só vão julgar aquelas causas, vamos dizer assim, muito importantes e que tenham uma repercussão social grande. Embora, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ainda não se exija essa repercussão geral, estamos caminhando para isso. Então, assim, muito em breve vocês vão ver uma alteração legislativa que vai estabelecer repercussão geral também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Mas hoje, em tese, é um pouco mais fácil ir ao Superior Tribunal de Justiça do que ir ao Supremo Tribunal Federal. Mas é possível? É possível, né? E como que eu chego ao Supremo Tribunal Federal? Ou como que eu chego ao Superior Tribunal de Justiça? Eu tenho que vir trabalhando aquela questão constitucional ou aquela questão de legislação infraconstitucional desde a minha petição inicial. Então, quando eu começo com a minha petição inicial ou com a contestação, vocês ainda não viram isso, né? Mas é o desenrolar do processo, já ali eu preciso estar tratando dessas questões. Porque aí, quando o juiz sobre ela se pronunciar, depois o tribunal de segunda instância vai se pronunciar, e aí eu vou ter o que se chama de pré-questionamento, que é uma manifestação prévia a respeito daquela matéria, e a partir daí eu consigo levar ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos
temos 3 recursos que são cabíveis para esses tribunais superiores. Nós temos o recurso ordinário, nós temos o recurso especial, que é também chamado de RESP, e nós temos o recurso extraordinário, que é o RESP. O recurso ordinário, que é o primeiro que a gente vai falar aí, ele é um recurso cujo cabimento é muito limitado. Por que o cabimento dele é limitado? Não confundam o recurso ordinário do Código de Processo Civil com o recurso ordinário que vocês vão estudar com o professor Nelton lá no Direito do Trabalho, tá? No Direito do Trabalho, RO é apelação. Então, lá na Justiça do Trabalho, eu tenho uma sentença trabalhista. Qual que é o recurso contra a sentença trabalhista? Um recurso ordinário. Mas aquele recurso ordinário lá da CLT não tem nada a ver com esse recurso ordinário do CPC. O recurso ordinário do CPC, ele tem um cabimento limitado, porque ele só cabe naquelas ações constitucionais, os chamados rights. Não sei se vocês lembram deles. O mandado de segurança, o mandado de injunção e o habeas data. Lá no criminal também o habeas corpus, né? Mas aí para a gente aqui, o habeas corpus não faz diferença. Vocês lembram desses recursos constitucionais? Dessas ações, né, constitucionais? Vocês lembram para que eles cabem? Quando que cabe o mandado de segurança? Quando há uma violação, exatamente, de um direito líquido e certo por um ato de autoridade. Não é assim? Então, uma autoridade ou alguém que esteja exercendo ali poderes de autoridade pratica uma violação a um direito líquido e certo. A característica do mandado de segurança é ser uma ação rápida. Ela exige prova pré-constituída. Então, a parte já apresenta ali para o juiz todos os elementos, toda aquela violação. Vamos pensar, você passou num concurso, você está lá aprovado dentro do número de vagas e a autoridade vai lá e chama um outro candidato na sua frente. Isso é uma violação a um direito líquido e certo. Então, você vai lá e prova. Fala, está aqui, eu fui aprovado, está aqui o edital, dentro do número de vagas, está aqui a classificação, a pessoa foi classificada depois de mim, passou na minha frente. Então, você prova ali aquele direito e o juiz já vai decidir de plano. O mandado de segurança ele tem uma característica de ser rápido. O habeas data é uma ação constitucional que serve para que o cidadão possa exigir que sejam feitas retificações, né, que sejam consertados informações constantes de bancos de dados, sejam bancos de dados públicos ou privados, né, que estejam aí em exercício de atividade delegada. É de menor, vamos dizer assim, o habeas data é de menor utilidade prática, mas às vezes você se depara com situações, né, em que às vezes seu nome está incluído num cadastro. Não é SPC, tá, gente? Você não precisa de um habeas data para um SPC, mas, por exemplo, às vezes você está no cadastro único do governo, aí onde não deveria estar, você vai lá através do habeas data e pede essa modificação. E nós temos os mandados de injunção, que o mandado de injunção é também chamado, né, de remédio heróico, de ação constitucional, porque ele tem por objetivo obrigar o legislador a que ele edite normas para permitir o exercício de um direito. Então, assim, embora ele não possa, né, fazer com que o legislador efetivamente faça a norma, ele tem o poder de permitir que o cidadão
exerça aquele direito independentemente da norma ter sido editada. Isso foram várias ações, inclusive mandados de injunção, em relação ao exercício do direito de greve por parte dos servidores públicos, porque a Constituição, tem várias passagens na Constituição que ela fala assim, nos termos da lei. Só que se essa lei não existe, se essa lei ainda não foi editada, né, publicada, o cidadão que sentir que o seu direito está sendo, né, preterido, que ele não tem condições de exercê-lo, ele pode, através de um mandado de injunção, requerer ao juiz que supra aquela omissão legislativa e permita o exercício daquele direito. Essas ações, elas são comuns no dia a dia, principalmente o mandado de segurança. Mas por que o recurso ordinário não é tão comum? Porque ele só cabe quando essas ações forem originárias do tribunal. Vocês lembram dessa expressão? Quando eu digo assim, isso é uma ação originária do tribunal. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um processo que começa na segunda instância. Então, ele não passa por um juiz de primeira instância. Então, que tipo de mandado de segurança, que tipo de mandado de injunção, que tipo de habeas datas? Só aqueles impetrados contra autoridades que tenham foro por prerrogativa de função. Então, se eu tiver um mandado de segurança contra o governador do estado de Minas, esse mandado de segurança não corre na Justiça Comum aqui em Barbacena, ele vai começar no Tribunal de Justiça. Se eu tenho um mandado de segurança contra um ato, por exemplo, de um presidente do tribunal, isso não vai começar na primeira instância, isso já vai ser prerrogativa do Superior Tribunal de Justiça. Então, por isso que o cabimento é limitado, porque cabe o recurso ordinário, agora eu preciso pôr meu óculos, cabe o recurso ordinário quando você tem uma decisão proferida nesse tipo de procedimento, mas quando esse procedimento for originário de tribunal e a decisão for denegatória. O que é isso? For negado, né, provimento aquele pedido da parte. Nessas ações constitucionais, a expressão concedo a segurança e denego a segurança, ela é comum. Então, ao invés de eu falar assim, julgo procedente o pedido ou julgo improcedente o pedido, a gente fala assim, concede a ordem, né? Concede a segurança, denega a ordem, denega a segurança. Então, por isso que o legislador usa a expressão, né, denegatória, porque só cabe o recurso ordinário quando essas decisões forem denegatórias e proferidas em processo de competência originária. Então, vamos lá. Lê aí para mim alguém que eu não estou conseguindo ler, porque esse óculos está embaçando, por favor. Esse 1027. Deixa eu só fazer uma correção, só para você já aprender. Ali é inciso 1. A linha vai ser quando forem as letras, ok? Então, vamos lá. Então, olha só, o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal caberá quando for dada uma decisão em mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção, decidido em única instância pelos tribunais superiores. Então, quer dizer, pelo STJ, não são tribunais superiores, o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, ou o Tribunal Militar, né? Superior Militar. Só nesses casos
é que vai caber o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. E aí agora ele vai ler para nós o inciso 2, que é o cabimento do recurso ordinário para o STJ. Pode ler, por favor. Pelo Superior Tribunal de Justiça. O mandado de segurança exigido em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça do Estado do Distrito Federal do território determinatória da decisão. Então, olha só, aí o recurso ordinário vai ser para o Superior Tribunal de Justiça quando o ato de autoridade, né, que tiver sido denegado aí no mandado de segurança, ou no habeas corpus, ou no habeas data, for originário de um tribunal estadual. Aí pode ser um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal, um tribunal de segunda instância. O recurso ordinário é para o STJ. Se já for um tribunal superior, o STJ, por exemplo, aí o recurso vai ser para o Supremo Tribunal Federal. Pode ler, por favor, Cláudia, a linha B. Processos em que foram partes de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Aí, neste caso, né, também envolvendo aí estados estrangeiros, a competência também passa a ser do Superior Tribunal de Justiça. Então, vocês vejam que é um recurso caro, né? Que ele vai caber só nessas situações em que eu tenho essas ações constitucionais contra autoridades, vamos dizer assim, de alto escalão, né? de governador, secretários de Estado para cima, e também só se denegatório, quer dizer, se for concedida a ordem, né? Se a pessoa conseguir a providência, aí não cabe o recurso ordinário. Aí, em tese, poderia ser interposto recurso especial, se houver ofensa à legislação federal, ou recurso extraordinário, se houver ofensa à Constituição. Até aqui está tranquilo? Conseguiram acompanhar? Nessa fase, gente, de recurso para Tribunal Superior, eu costumo, assim, chamar a atenção de vocês que o importante aqui é distinguir para que serve cada um dos recursos, tá? Assim, é lógico que só na prática, só no dia a dia, né, daqui a alguns anos, quando efetivamente estiverem lidando com isso, é que vão conseguir ter essas distinções muito claras, a aplicabilidade prática disso. Mas, neste momento, o que é importante para nós? Saber quando que cabe, né? Então, qual é o cabimento desse recurso? Eu tendo isso claro, eu já tenho o suficiente para essa etapa, né? Vamos dizer assim, para essa etapa do nosso conhecimento. Pessoal de casa, está ok aí? Essa turma de vocês não é uma turma que faz muita pergunta, né? Então, ela é mais tranquila. A outra turma, eu acho que eu vou ter muito pela ordem no decorrer da aula. O prazo, gente, é o prazo geral, 15 dias, né? Então, como todos os outros recursos, à exceção dos embargos declaratórios, 15 dias. O preparo, que é a necessidade de recolhimento de custas, né? O recurso ordinário se sujeita a preparo, então precisa fazer o recolhimento dessas custas. A interposição, ela se dá perante o tribunal de origem, então quer dizer, se for um ato, um processo originário do Tribunal de Justiça, eu interponho perante o próprio Tribunal de Justiça para ser julgado pelo STJ. Se for, por exemplo, um ato, né, um processo iniciado perante o Superior Tribunal de Justiça, eu interponho no STJ para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É mais ou menos igual a apelação, né? A apelação a gente interpõe perante um juiz para ser julgado por outro. Da mesma forma, é o recurso ordinário. Aí o julgamento, nós já vimos, né? Se for originário de um tribunal de segunda instância, seja ele um tribunal estadual ou um tribunal regional federal, quem julga
é o STJ. Se for um julgamento, um processo originário do STJ ou de algum outro tribunal superior, como o eleitoral, militar ou do trabalho, aí quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal. O parágrafo 2º, ele vem dizendo isso, né, que ele vai ser interposto perante o presidente do tribunal de origem, que vai fazer a intimação do recorrido para, em 15 dias, apresentar as suas contrarrazões. O que são as contrarrazões? As contrarrazões é a resposta, né? Então, a outra parte aí, no nosso caso aqui, a autoridade. Não, autoridade não. A pessoa que questiona o ato de autoridade, né? Porque foi denegatória, ela vai ser intimada para, em 15 dias, apresentar as suas contrarrazões. Passado esse prazo, os autos vão ser remetidos ao tribunal de destino, né? Que é o tribunal que vai fazer o julgamento, para que ele possa iniciar. Aí esse julgamento, gente, ele vai se dar de acordo com o regimento interno do tribunal. Eu me lembro que logo quando a gente começou a conversar sobre recursos, que eu alertei a turma no sentido de que a advocacia de tribunal exige conhecimento do regimento interno. O que é o regimento interno? As normas daquele tribunal. Então, essas normas vão estabelecer ali quantos juízes que vão julgar. Normalmente, um julgamento com recurso ordinário, ele se dá por um órgão colegiado, assim, um colegiado maior, não é um colegiado de 3 juízes, normalmente são de 5 juízes. Mas, por exemplo, se for no Supremo Tribunal Federal, aí lá no Supremo você tem 2 turmas, né? Lá são 11 ministros, são 2 turmas com 5 cada um. O STJ já tem os colegiados maiores, com mais ministros, né? É um número superior a 5. Então, isso vai variar de acordo com o regimento interno de cada tribunal. Mas já sabemos que é colegiado. Tranquilo? Dúvidas? Vocês que ainda não viram o processo, vocês conseguem entender o que é o recurso? Tranquilo, né? Então, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Agora sim, nós vamos falar do recurso especial. O recurso especial, apesar, né, de, como eu disse para vocês, o cabimento dele ser limitado, dos 3 aí, vamos dizer, ele é o mais usual. O recurso especial, também chamado de RESP, né, cuja sigla é RESP, ele é dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Então, eu falei em recurso especial, eu estou falando em recurso para o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, por força lá do artigo 105 da Constituição, esses recursos são recursos constitucionais. Observem que eu pus aqui, ó, cabimento, artigo 105, inciso 3 do CPC, da Constituição. O CPC, ele traz só as regras de processamento, como que o recurso vai ser interposto, prazo, mas quando que cabe o recurso, a matéria é constitucional, não está lá na Constituição as hipóteses de cabimento. No caso do recurso especial, ele tem por objetivo pacificar ou uniformizar o entendimento acerca da interpretação da legislação federal. Então, por isso que ele dentre os recursos dos tribunais superiores, ele é com abrangência maior. Por quê? Porque a legislação federal ela é muito vasta. Né? Vocês estão com o código aí, quantas leis federais nós temos? Né? Código de Defesa do Consumidor, Código de Processo Civil, o próprio Código Civil, a Lei de Registros Públicos, né? Vocês veem todo dia, o Código Tributário, o Código de Trânsito. Então, assim, a gente tem uma infinidade de legislações federais que podem, em tese, ensejar aí uma discussão perante o Superior Tribunal de Justiça.
como a lei federal ela é de abrangência nacional, a gente parte do princípio, né, do entendimento de que a aplicação deveria ser a mesma em todo o território nacional, não é verdade? Então, se o Código de Processo Civil fala uma coisa, traz uma interpretação, a ideia, né, de justiça, a ideia de equidade, é que aquela interpretação ela seja única em qualquer tribunal do país. Só que isso nem sempre acontece. Justamente por quê? Justamente porque a gente sabe que os juízes têm o quê? Livre convencimento motivado. Então, às vezes, na hora de aplicar uma norma, na hora de dar um entendimento, o juiz tem uma interpretação diferente, ele tem uma interpretação divergente. E aí, a partir desta interpretação divergente, se a parte tiver preenchido os outros requisitos, ela consegue levar aquela questão até o Superior Tribunal de Justiça. Para quê? Para que o Superior Tribunal de Justiça dê a palavra final, para que ele diga, olha, neste caso, a interpretação que deve ser dada é esta. Então, assim, gente, hoje, eu já comentei isso com vocês em sala, há uma tendência muito grande, o legislador ele quer isso do aplicador do direito, que as decisões dos tribunais superiores elas sejam observadas pelos juízes de primeira instância, assim como pelos tribunais de segunda instância. Por quê? Se os juízes de primeira instância e os tribunais observarem as decisões do STJ, do STF, vai diminuir o número de recursos, não é verdade? Então, seguindo aquela orientação prevalece no Estado, no país inteiro, né? Então, prevalecendo no país inteiro, acabaria um pouco, ou diminuiria um pouco essas controvérsias. Só que, na prática, a gente ainda está longe disso, né? Por uma série de fatores. E um deles até é muito interessante, que é justamente essa possibilidade do juiz se convencer de forma diferente do que o tribunal, né? Lá no STJ são 33 ministros, no Supremo Tribunal Federal são 11. Então, a gente pensar também, né, que 11 juízes ou 33 juízes vão ter assim, uma interpretação fabulosa, né? A melhor interpretação, uma interpretação discutível, também contraria um pouco, né, dessa insurgência natural do ser humano, né? É aquele velho argumento de autoridade, né? Porque o ministro do STJ falou, porque o ministro do Supremo falou que aquilo é uma verdade absoluta. Então, assim, tem o lado bom de se poder discutir essas questões. Então, toda vez que eu tenho essa divergência de interpretação, eu posso, em tese, levar a questão ao Superior Tribunal de Justiça. É isso que está lá no artigo 105. Vocês leem para mim aí, por favor? Então, olha só um parênteses. Vê que aqui ele fala julgar as decisões proferidas em única ou última instância. Lembram que lá no recurso ordinário só falava em única instância? Porque lá era processo originário. Aqui, tanto pode ser um processo originário que começou num tribunal, como pode ser em última instância. Começou na primeira instância, recorreu para o tribunal, da decisão do tribunal vai caber o recurso especial. Então, vamos lá, inciso 1. O inciso 1 não, a linha A. Então, se contrariar um tratado ou uma legislação federal ou negar-lhe vigência, tem cabimento o recurso especial. Então, vamos pensar, né? O Código de Processo Civil fala que cabe embargos declaratórios quando, de qualquer decisão judicial, quando houver uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade. Aí imagine que o juiz deu uma decisão e fala assim,
não cabe embargos declaratórios de despacho. Isso é uma decisão que contraria o artigo 1022 do Código de Processo Civil, porque o artigo 1022, ele estabelece que cabe embargo de declaração contra qualquer decisão. Assistência judiciária gratuita, a justiça gratuita, né? Ou isenção ao pagamento de custas e honorários. A lei fala que a mera alegação da parte de que ela não tem condições de suportar as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento, lhe dá o direito à assistência, à justiça gratuita. Às vezes, a gente se depara com decisões que o juiz exige, por exemplo, que a parte não esteja representada por advogado particular, né? Às vezes, o juiz faz outras exigências além da prevista no texto legal. Em tese, caberia o recurso especial, porque aquela decisão contraria o disposto em legislação federal. Tranquilo? O que mais? Essa linha B, ela já tem um cabimento mais restrito, porque aí ela está na esfera do direito público municipal. Então, se você tem um decreto, por exemplo, do município de Barbacena, que contrarie, né, uma legislação federal, por exemplo, agora, na situação do Covid, a gente até poderia ter, porque você tinha uma legislação, você tem uma legislação federal que foi feita, né, justamente para combate, para uniformizar a questão do combate à pandemia, e você tinha atos de governo local que contrariavam. Só que aí o Supremo, que está mais acima, né, que é o guardião da Constituição, decidiu que caberia a cada uma das autoridades, né, locais editarem os regramentos próprios de acordo com a sua situação. Não sei se vocês lembram, ficou confusão danada. E o governo federal falava uma coisa, o Estado falava outra, o município falava outra totalmente diferente, mas isso, em tese, ensejaria cabimento de recurso especial, porque nós tivemos várias situações de atos locais, não só Barbacena, tá? Falando de uma forma geral, que contrariavam o que era a disposição da legislação federal. Então, em tese, poderia ensejar aí o cabimento. Por exemplo, gente, questões de trânsito. Trânsito, vocês já devem ter aprendido, né, que é da União a competência privativa para legislar sobre trânsito. Mas vira e mexe, a gente sai uma coisinha de município, né? Seja com van, seja com mototáxi, seja, né, com essas formas de transporte alternativo, são questões que ensejariam cabimento de recurso especial, que você teria um ato de governo local, normalmente um decreto, que vai em face aí da legislação federal. As alíneas A e C são as de maior aplicabilidade no caso do recurso especial. A linha C é justamente essa situação que eu falei para vocês, em que eu tenho uma interpretação diferente da mesma norma por tribunais diferentes. Então, é como se o Tribunal de Justiça do Estado de Minas entendesse de uma forma, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entende de uma forma diferente. Ou então o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entende de forma diferente. Poxa, se a legislação é a mesma, então cabe ao STJ dar a palavra final, né, em matéria de interpretação. Essa, inclusive, é, assim, uma das mais fáceis, porque aí você mostra para o tribunal que, diante de uma mesma situação de fato, foi aplicada a lei de forma diferente. Eu vou dar um exemplo para você, aproveitando que ele é policial militar.
que eu fui encucada com isso, que é a questão das autopistas, né, que nós temos para o sul do Brasil. Eu acho que é São Paulo, acho que São Paulo tem autopista. Eu não sei como que lá pode ter uma velocidade superior a 110 km por hora, se o Código de Trânsito fala que a velocidade máxima é 110. Então, assim, lá no Sul, eles têm interpretação de que é possível, de que pode regulamentar, de que você tem as pistas, né, que são muitas pistas divididas, e que aí justificaria. E aqui a gente tem essas estradas, né, tenebrosas aí, que não teria condição. Mas, em tese, isso é uma questão que ensejaria. Por que lá pode, por que aqui não pode, né? Por exemplo, gente, agora isso está um pouco mais pacificado por conta do Supremo Tribunal Federal. Mas a questão, por exemplo, de uniões estáveis, né? Não sei se vocês já estudam direito de família. Ainda não, né? Vocês vão estudar no direito de família, assim, a união estável. O próprio Código Civil criou uma distinção entre a união estável e o casamento. Distinção essa que o legislador constituinte não aceitou. O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e disse o seguinte: olha, uma união estável tem o mesmo valor de um casamento. Só que vocês vão ver que há tribunais que ainda aplicam o Código Civil, que o Código Civil traz critérios diferentes, inclusive de repartição de herança, no caso da pessoa casada ou da pessoa que convive em união estável, e aí vocês vão ter tribunais que aceitam, tribunais que não aceitam. A questão das uniões paralelas, né, ou das uniões homoafetivas. Você quer um assunto que é novidade, você vai ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tudo que é novidade, eles decidem na frente. Minas é extremamente conservador, São Paulo é extremamente conservador, o Rio de Janeiro é meio termo. Mas, assim, você vai para o Sul, tudo que é essa interpretação de direito alternativo, você acha jurisprudência lá que pode. Então, você pega e compara e mostra, olha, no Sul, eles entendem dessa forma. E aí o STJ vai dar a palavra final. Quando o STJ decidir, a decisão do STJ vai prevalecer. E aí aquilo vai uniformizar, né, a jurisprudência a partir daquele momento. Tranquilo? Então vamos, nós já temos tempo, não tem? Já são 15 para as 9 ou não? 8h15, não? Nossa, esse óculos, eu não sei como que eu vou arrumar com isso, viu? Vocês vão ter que ler para mim. Deixa eu só explicar o do recurso extraordinário, porque depois, a partir da nossa próxima aula, a gente vai ver como que eles se processam e tal, é um pouco mais demorado, mas só o cabimento é tranquilo. O cabimento
Está ouvindo? Então, vamos lá, pessoal, só para a gente encerrar. Em relação ao recurso extraordinário, o cabimento do recurso extraordinário também é um cabimento constitucional, está lá no artigo 102, inciso 3 da Constituição. Recurso extraordinário só cabe quando eu tiver uma ofensa à Constituição. E aí nós vamos aprender que essa ofensa tem que ser uma ofensa direta. O Supremo Tribunal Federal não aceita ofensa por via reflexa. Então, assim, essa ofensa direta, ela é também complicada de você caracterizar no dia a dia, porque ela vai um pouco de interpretação, né? Então, vamos pensar. Quando vocês estudaram a teoria geral do processo, vocês aprenderam que você tem lá os princípios constitucionais do processo, ampla defesa, contraditório, o próprio duplo grau de jurisdição, o princípio da inocência. Então, se você pensa, houve uma ofensa ao contraditório, muitas das vezes o Supremo Tribunal Federal entende que isso é ofensa reflexa, isso não é ofensa direta à Constituição. E também nós vamos nos esbarrar, nós vamos ver na próxima aula, ao recurso específico da repercussão geral, que eu comentei no início da aula, que acaba que é o próprio Supremo Tribunal Federal. É necessário que pelo menos 7 dos 11 ministros reconheçam a repercussão geral. Então, assim, é um quórum alto, né? E eles acabam decidindo o que efetivamente vai ser julgado. Então, vamos lá. O cabimento está lá no artigo 102. Lê para nós, por favor. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo, inciso terceiro, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, com a decisão recorrida. Então, olha só, igual ao recurso especial, em única ou última instância. Então, o processo pode ter começado perante um tribunal superior ou pode ter chegado lá em grau de recurso. Alinear. Contrariar o dispositivo dessa Constituição. Então, olha só, se a decisão judicial é contrária a um dispositivo da Constituição, em tese, caberia o recurso extraordinário. Aí é aqui que vem as interpretações do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não basta contrariar, essa contrariedade tem que ser expressa, né? Não pode ser uma interpretação reflexa. A linha B, declarar a inconstitucionalidade do tratado por lei federal. Gente, como regra, né, o controle de constitucionalidade, ele pode ser feito tanto de forma difusa quanto de forma concentrada. Não é assim? O controle concentrado, que é o caso lá das ações diretas de inconstitucionalidade, ação de cumprimento do preceito fundamental, ação declaratória de constitucionalidade, só alguns legitimados é que podem levar essa questão até o Supremo Tribunal Federal. Mas os juízes, de uma forma geral, podem, no caso concreto, reconhecer a inconstitucionalidade de forma difusa, ou seja, só naquele processo especificamente. Quando você tem uma declaração difusa de inconstitucionalidade, esta declaração ela pode ter sido tomada através de um processo, por exemplo, que tramitou perante os tribunais de justiça dos estados. Aí cabe ao Supremo Tribunal Federal a palavra final em matéria de inconstitucionalidade. Não necessariamente toda declaração de inconstitucionalidade vai chegar ao Supremo. Então, eu posso ter uma questão que se encerre perante um juiz de primeira instância, que nem foi para o Tribunal de Justiça. Mas, se for, pode chegar ao Supremo através de controle difuso. O que mais? Julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face dessa Constituição.
Constituição. Aí também seria o caso, né, de um ato de governo local, município, contestado em face da Constituição. Aí aqui, aquela situação que eu falei para você, por exemplo, dos mototáxis ou dos transportes por van, em tese você consegue chegar com essa questão ao Supremo, com base aí na linha C, porque você tem um governo que está contrariando a Constituição, que estabelece que cabe só a União legislar sobre trânsito e transporte. O que mais? Lugar válida, lei local, contestar no caso de lei federal. Esse caso da linha D aqui, ele nem deveria ser de competência do Supremo Tribunal Federal, porque como ele está, cuidando da constitucionalidade em face de lei federal, a princípio deveria ser o próprio STJ. Mas como a discussão é constitucionalidade, é que caberia levar ao Supremo. Mas é difícil, no caso concreto, essa linha D, porque normalmente a matéria vai ficar, vamos dizer assim, na via infraconstitucional e vai ser resolvida no âmbito do STJ. O novo CPC, gente, ele trouxe uma ferramenta muito legal, que ele criou uma fungibilidade entre esses recursos. Só que, assim, na prática, eu espero ainda ver, né, o Supremo Tribunal Federal ou o STJ reconhecendo essa fungibilidade. Mas hoje o legislador permite que, se a questão chegar ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal entender que ela deveria ser resolvida pelo STJ, ele manda para o STJ. Da mesma forma, se chegar ao STJ e o STJ entender que a questão não é do STJ, mas é da Constituição, ele poderia mandar para o Supremo Tribunal Federal. Obviamente, né, se fazendo o preenchimento dos demais requisitos, mas, em tese, seria uma situação de fungibilidade. Então, hoje é isso. Na próxima aula, a gente fala dos procedimentos. Tá bem? Dúvidas? Pessoal de casa, ok? Então, boa noite, pessoal. Até sexta.